Bem, vamos lá então para o grupo ou o exercício B sobre o pronome relativo, muito parecido, é igual praticamente do A que já ministramos no blog anterior. Isto aqui vocês já tiveram, vamos aqui, o 1 aqui, a direção analisou o tema e o catedrático iria versar sobre ele, o catedrático. Este vamos eliminar. Sobre ele vamos colocar um relativo para iniciar esta oração. Então o relativo com a sua preposição aqui é jogado para cá. Esse pronome vai ser substituído pelo relativo, vai ter que levar a preposição junto. Tá? Então a direção analisou o tema sobre o qual iria versar. Ponto. Vamos ver se é isso. Sobre o qual o catedrático iria versar. Ótimo. Um francês descobriu a fórmula e os chineses fabricam explosivos por ela. Por ela. Vamos eliminar esse E, colocar essa oração, tornando a nominal, e para isso tem que começar com o pronome relativo, vamos substituir, mantendo essa preposição e colocar depois de fórmula. Um francês descobriu a fórmula pela qual, o porquê, separado, os chineses fabricam explosivos. Vamos ver se é isso. A fórmula pela qual os chineses fabricam explosivos, ou porquê, separado. São sinônimos. O que e o qual, a qual, os quais, as quais, são sinônimos quando são relativos. Ameaças são sempre preocupantes e ele as recebeu pela internet. Esse as, famoso objeto direto, pronome oblíquo ou a, os as, são complementos verbais a preposicionados, objeto direto, e o que não vai ter nenhuma preposição. O que vai substituir esse as, pode ser as quais também, mas sem preposição. As ameaças, as quais ele recebia pela internet, são sempre preocupantes, ponto. Vamos ver se é isso, as quais ou o quê? Que ou as quais, sem preposição. Esse aqui não tem preposição, objeto direto, sem preposição. É jogado para o começo, esse é relativo, porque ele é obrigado a iniciar a oração adnominal, a oração adjetiva. Então, para que seja adjetiva, temos que iniciar esta oração com relativo, para que seja determinante acessório de ameaças. As ameaças são sempre preocupantes, ponto. Por ela, tá? O pesquisador construiu uma luneta e podemos examinar qualquer astro por ela. Esse por ela vai iniciar, desaparece esse E, vai iniciar a oração com esse por ela, vamos substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ou por quê, né? E vai ter que estar no começo desta oração, porque o relativo é introdutor de oração adnominal. Então, o pesquisador construiu uma luneta pela qual podemos examinar qualquer astro, ponto, ou porquê, tá? Porquê separado. O pesquisador construiu uma luneta pela qual podemos examinar qualquer astro. Por que podemos examinar qualquer astro? Tá? É desse laboratório que saem os remédios e confio plenamente neles. Confiar neles, preposição em, combinado com eles. Esse neles vai ter que vir no começo desta oração para que ele se torne oração adnominal, oração adjetiva, que determina remédios. Quais remédios em que confio? Bom, remédios que confio. Que remédios são esses? Aqueles que confio, em que confio plenamente. Então vai ficar assim. É desse laboratório que saem os remédios nos quais confio plenamente ou em que confio plenamente. Vamos ver se é isso? Em que ou nos quais confio plenamente. Determinou remédios por meio de um determinante em forma de oração desenvolvida, oração adjetiva, que começa com o pronome relativo. Desapareceu este E, deixou de ser um período composto por coordenação, e aqui ficou subordinação com uma oração adjetiva. É copada a laranjeira. Que laranjeira? Vamos determinar com oração adjetiva. Bom, temos que começar com o relativo, e aqui casualmente suas folhas. Suas, ideia possessiva, então é com cujo. É copada a laranjeira, desaparece, entre o relativo, entre cujas folhas dormem os pássaros canoros. Aqui, entre cujas folhas, adnome relativo. Vamos ver aqui como ficou. Entre cujas folhas dormem os pássaros canoros. Interessante, este entre não rege cujas.
mas entre cujas folhas, entre suas folhas, o grupo nominal, ele encabeça esse grupo nominal, tá? Mas a oração adjetiva começa com o relativo, que aqui é cujos, determina a laranjeira, tá? E está aqui. Então, a montagem com cujo, porque aqui tinha a ideia possessiva. A comissão alistou todas as pessoas e elas criticaram ou solicitaram inscrição antecipada. E elas, isso aqui é nome 1, sujeito, ocupa a posição 1, não tem preposição. O nome 1, sujeito ou pronome 1, não pode ter preposição, porque preposição é indício de subordinação. Quando for complemento verbal apreposicionado, famoso objeto direto, também não vai ter preposição. Aqui vai dar que ou as quais. A comissão alistou todas as pessoas as quais solicitaram inscrição antecipada. Que é melhor o que solicitaram inscrição antecipada. Que ou as quais. Perfeito. Por ele, os presentes cumprimentaram o artista e a estátua foi esculpida por ele. Artista ou artista masculino vai dar pelo qual ou por quem. Por quem? Por se tratar de pessoa, quem vai bem também. Ou pelo qual, tá? Determina qual artista, pelo qual a estátua foi esculpida. Preposição por, que se combina com o pelo qual, se transforma em pelo qual. Está aqui, ó. Os presentes cumprimentaram o artista pelo qual a estátua fora esculpida. Ou foi esculpida, tanto faz. Por quem? Por quem? Ah, ótimo. Sem ele. Olha a preposição sem, condicional. Aqui está o passaporte novo e não poderás ir à Europa sem ele. Condição, né? Sem o qual. Sem o qual. Esse sem vai junto com o relativo, junto com esse pronome, vai iniciar a oração adjetiva, mas quem inicia mesmo é o relativo, só que aquele sem tem que introduzir o relativo, já que o relativo é uma peça interna desta oração. Ó, aqui está o passaporte novo, sem o qual não poderás ir à Europa, sem o qual. Olha o sem o qual, né? Seria um advérbio de comissão, exceção o qual, dentro desta oração. 10. Já foram presos os meliantes e eles cometeram os dois últimos assassinatos. Eles, nome 1, sujeito, não vai ter preposição. Pode observar. Que ou os quais. Sem preposição, porque é nome 1. 2, 3, ad nome de assassinatos. Mas a oração abdominal está aqui.